Olá, eu sou Claudiane Mairink e estarei com vocês neste módulo facilitando a compreensão e o aprendizado no que diz respeito às noções de direito tributário. Quero alertar que não adianta fazer cara feia, porque a disciplina pode assustar, mas é uma matéria muito tranquila e muito próxima do nosso dia a dia. Gostaria de pedir a vocês que não deixem de manipular o caderno didático da disciplina, pois ele será fundamental para a compreensão da matéria. Para iniciarmos propriamente o conteúdo, gostaria de apresentar o que iremos estudar neste módulo. O importante é saber o que é o direito tributário, conhecer seus elementos e quais são as implicações desta matéria na nossa vida. Antes de qualquer conceito introdutório, tenho que esclarecer o que é direito tributário e para que serve. A minha intenção é apresentar as noções básicas da disciplina, fazendo que vocês conheçam a origem e o ingresso dos recursos públicos nos cofres federais, estaduais e municipais, impostos que posteriormente irão satisfazer as necessidades da coletividade. O direito tributário tem por função apresentar regras atinentes à instituição, arrecadação e fiscalização dos tributos. Esse ramo do direito está bastante presente na nossa vida, pois pagamos tributos diariamente. Por exemplo, no consumo de energia elétrica, na realização de compras no supermercado, na aquisição de combustíveis, na prática de uma ligação telefônica, na obtenção de uma renda, na prestação de um serviço, entre tantos outros fatos considerados como fato gerador da norma tributária. Mas não precisa se preocupar. Daqui a pouco irei apresentar quais são as normas tributárias e o que é fato gerador e outros conceitos importantíssimos para a nossa matéria. Neste nosso primeiro encontro, iremos nos preocupar em identificar os principais institutos do direito tributário. Vamos conhecer o que é tributação, como ela acontece no nosso cotidiano, quem os cobra, quem deve pagar, ou seja, vamos conhecer os tributos e suas implicações na vida em sociedade. Mas para o bom desenvolvimento da matéria, vou precisar que vocês participem dos fóruns no ambiente virtual, realizem as atividades propostas e que tenham o cuidado e a atenção de buscarem mais informações na leitura atenciosa do caderno didático, carinhosamente preparados para auxiliá-los na compreensão das noções do direito tributário. Será objeto de estudo e análise também neste nosso conteúdo a organização do sistema tributário nacional contido na Constituição Federal. Você irá conhecer o conceito de tributos, conhecerá suas espécies, saberá identificar o que é imposto, o que é taxa, quais são as contribuições, as especiais, de melhoria, os empréstimos compulsórios. Na sequência, será objeto de exame a obrigação tributária e seus elementos. Vamos tratar também de conhecer as competências tributárias estabelecidas para cada um dos entes políticos na Constituição Federal. Isto é, saberá quais os impostos federais, estaduais e municipais que pagamos. Tudo certo? Então vamos ao conteúdo da matéria. Vivemos em comunidade, uma sociedade organizada em um Estado democrático de direito. A vivência em sociedade foi uma escolha do homem que encontrou no seio dos seus conforto, facilidades para se atingirem em conjunto um único objetivo. A necessidade de nos mantermos unidos a outros seres humanos não é um capricho ou um desejo individual. É uma questão de sobrevivência orientada pelo nosso instinto. A sociologia explica que o homem precisa do outro para a construção da integralidade do seu ser. Porém, esta reunião de fatores que torna a sociedade uma necessidade básica do homem precisa de organização. E quem é o responsável pela organização dessa sociedade? O Estado. O Estado precisa oferecer diversos serviços à sociedade, entendendo sociedade como um conjunto de seres que convivem de forma organizada, construindo uma comunidade.
É de responsabilidade da administração pública proporcionar ao cidadão algumas utilidades e comodidades essenciais à sua vida. Mas para o efetivo cumprimento dessas obrigações, ele precisa ter recursos, precisa ter dinheiro. O Estado em si não gera riquezas. Ele se apropria das riquezas geradas pela sociedade para poder cumprir suas funções estabelecidas na Constituição Federal. E você sabe quais são as funções do Estado? O Estado tem muitas funções. Iremos agora nos ater, neste primeiro momento, a algumas principais, essenciais, e uma delas é a promoção do bem-estar das pessoas, utilizando-se de seus poderes para suprir as necessidades apresentadas pela sociedade. Então, autorizado pela sociedade e investido de soberania, o Estado cria normas e regras que, por questão de ordem, devem ser respeitadas por todos. Agora, para atender às necessidades de uma sociedade, é preciso de recursos. O Estado, em face da sua soberania, edita normas, regras que devem ser cumpridas por todos que vivem em uma sociedade. Na melhor conceituação, o Estado edita normas jurídicas com vistas a assegurar condições de equilíbrio à coexistência dos seres humanos, impedindo a desordem, os delitos, resguardando direitos e as liberdades, ou seja, regras para disciplinar o comportamento das pessoas em sociedade. O Estado moderno, além de estabelecer normas jurídicas para regular o comportamento humano, efetua despesas públicas na realização de funções estatais, como obras e serviços públicos. Por certo, o Estado precisa de recursos financeiros para promover o bem comum e, assim, edita normas para fomentar a arrecadação de receitas. Em outras palavras, para financiar as suas atividades públicas, o Estado institui tributos, sendo que a principal função do tributo é gerar recursos financeiros para o Estado. São atividades financeiras do Estado, a começar pela arrecadação de receitas, a contratação de mão de obras, a aquisição de bens para prestar serviços públicos, bem atender às necessidades da coletividade. Em síntese, o funcionamento do Estado necessariamente pressupõe a existência de recursos financeiros, surgindo assim a tributação. A tributação deve ser compreendida a partir da necessidade dos indivíduos estabelecerem convívio social, organizado e gerirem a coisa pública. Entre todos os poderes que emanam do Estado, talvez a tributação seja a mais essencial, porque sem ela não haveria como exercer as demais. A tributação nasce para prover o bem comum e decorre da disposição do homem de viver em um Estado. O grupo de normas que tem por escopo arrecadar recursos para o Estado pertence ao ramo do direito denominado tributário, objeto deste módulo. O direito tributário é definido pela doutrina como a disciplina jurídica dos tributos. Com isso, se abrange todo o conjunto de princípios e normas reguladores da criação, fiscalização e arrecadação das prestações de natureza tributária. Do que foi exposto até aqui, podemos concluir que o funcionamento do Estado necessariamente pressupõe a existência de uma atividade financeira, que consiste na obtenção de recursos, principalmente por meio de tributos. Em regra, o tributo só pode ser criado por lei e só pode ser cobrado por ato da administração pública. E por falar em lei, não podemos nos esquecer que a lei maior do nosso país é a Constituição Federal. Todas as outras leis devem obediência à Carta Magna. A Constituição Federal tem um capítulo próprio para regular o sistema tributário nacional, que nada mais é do que um complexo de normas e princípios que regulam as garantias e as obrigações dos contribuintes, bem como as regras que devem ser observadas pelos entes políticos quanto da implementação e cobrança do tributo. Isto é, no processo produtivo de leis tributárias. Então, atenção!
O Sistema Tributário Nacional é um complexo de normas e princípios que regulam as garantias e as obrigações dos contribuintes e também criam as regras que os entes políticos devem observar na implementação e cobrança dos tributos. Guardem, a primeira estrutura legal do direito tributário é a Constituição Federal, que instituiu em capítulo próprio o Sistema Tributário Nacional. Na Constituição também constam as competências tributárias, a definição das espécies de tributos, os limites ao poder de tributar, os direitos e os deveres do contribuinte, o modo de apresentação das normas jurídicas, as repartições das receitas tributárias e ainda os muitos princípios e regras que sustentam todo o sistema tributário. Com efeito, pode-se considerar que a nossa Carta Magna disciplina as normas essenciais do direito tributário. A norma também contém, fundamentalmente, um comando no sentido de retirar patrimônio dos contribuintes para o Estado, que se supre destas economias privadas com o intuito de atender às necessidades públicas. Essa expropriação é feita através do recolhimento dos tributos, que iremos conhecer melhor agora. Alguns doutrinadores criticam o fato do próprio Código Tributário Nacional, que é outro diploma importantíssimo no direito tributário, de conceituar o vocábulo tributo. De acordo com o artigo 3º do CTN, tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou cujo valor se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituído em lei e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Apesar de criticado, o conceito é extremamente útil, pois dele podemos retirar as principais características dos tributos. A primeira que vamos explorar é a característica da compulsoriedade. Devemos compreender a compulsoriedade da obrigação tributária no sentido de que esta nasce independente da vontade do devedor. Trata-se de uma obrigação decorrente da lei, que para sua formação não depende da vontade do agente. As obrigações, de acordo com sua formação, podem ser decorrentes da lei ou da vontade das partes. Na primeira, o nascimento do vínculo obrigacional nasce independente da vontade do agente, que é o caso da obrigação tributária. Já na segunda, o nascimento do vínculo obrigacional decorre de uma manifestação tácita ou expressa da vontade do agente. Podemos dar o exemplo de um contrato de aluguel. Vamos ao primeiro exemplo. Quando a obrigação nasce independente da vontade da parte, é quando você compra um carro e se torna proprietário dele. Aí você obrigatoriamente vai ter que pagar o IPVA, Imposto sobre Veículos Automotores. Agora, já num contrato de aluguel, você assume o compromisso porque quer ou precisa, mas tem condições de negociar. No caso da obrigação tributária, não. Você praticou um ato que está prescrito em lei, você já assumiu a obrigação tributária. A segunda característica do tributo é a característica pecuniária. Todo tributo deve ser expresso em moeda. Não há previsão no nosso ordenamento de tributo in natura. O tributo deve ser pago em dinheiro e não em serviços ou bens. Característica importante também é a que informa que não constitui sanção de ato ilícito. O tributo não é penalidade, não é castigo. Seu nascimento decorre de uma ação lícita do contribuinte. Não se confunde tributo com sanção, pois essa decorre de um ilícito, que pode ser penal, administrativo, civil ou até tributário. O legislador estabeleceu que o tributo não é penalidade. O comportamento que a norma tributária exige no sentido de levar dinheiro ao Estado em face da decorrência de alguns eventos definidos em lei não constitui um castigo ou uma pena. Os tributos não são pagos em decorrência da prática de atos ilícitos.
Ademais, as normas tributárias incidem sobre fatos lícitos, como aferir renda, prestar serviços, circular mercadorias, prestar serviços públicos ao contribuinte. O tributo deve ser uma prestação instituída em lei, decorrência do princípio da legalidade e tipicidade. A instituição ou majoração de um tributo somente pode ocorrer por lei ou ato normativo com força de lei. A lei deve esgotar todos os elementos da obrigação tributária. Deve definir seu fato gerador, sua alíquota, qual que é a base de cálculo, quem é o sujeito passivo, quais são as penalidades e quais são as hipóteses de exclusão. Logo, o contribuinte somente será obrigado a levar ao Estado o dinheiro como tributo se tal comportamento estiver detalhadamente previsto em lei. O tributo também só pode ser cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Significa dizer que o agente do Estado tem o dever de cobrar o tributo quando instituído, da mesma forma que deve se ater aos procedimentos estabelecidos na lei. O tributo, então, é cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Essa atividade vinculada é aquela em que a autoridade administrativa não goza de liberdade para apreciar a conveniência nem a oportunidade de agir. Dessa forma, a autoridade administrativa deve agir segundo a lei, nos estritos termos do prescrito nela. A lei deve estabelecer a finalidade da norma, a forma como essa finalidade deverá ser alcançada, quem é competente para agir e quando se deve agir. Não cabe ao administrador apreciar a norma de acordo com sua conveniência, uma vez que é obrigado a agir como a lei determina. Vamos fixar o que já aprendemos até aqui. O tributo é uma obrigação de pagar, criada por lei, impondo aos indivíduos o dever de entregar parte de suas rendas e patrimônio para a manutenção e desenvolvimento do Estado. Afinal, vivemos em sociedade e o Estado deve representá-la, se fazendo presente nas áreas de interesse, sobretudo na saúde, na educação, na segurança, entre outros. O tributo deve ser pago em dinheiro, não sendo possível que a dívida seja liquidada com outros bens, tal como os móveis, veículos e sacos de cereais. Esgotadas as principais características e o conceito dos tributos, gostaria que compreendesse que quando falamos em tributos, estamos falando do gênero, que comporta várias espécies. A Constituição Federal estabelece as seguintes espécies tributárias. Está lá no artigo 145 da Constituição Federal. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos: impostos, taxas em razão do exercício de poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de seus serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição, contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. E em outros artigos da Constituição, podemos também encontrar as espécies tributárias de contribuições especiais e os empréstimos compulsórios. Em termos gerais, iremos falar de 5 espécies de tributos: o imposto, as taxas, as contribuições de melhoria e os empréstimos compulsórios. Começaremos explorando o conceito de impostos que está descrito no artigo 16 do Código Tributário Nacional. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativo ao contribuinte. O imposto independe de qualquer atividade específica do Estado, ou seja, não se faz necessário qualquer atuação estatal para que o contribuinte pague o imposto. O fato gerador do imposto é uma situação, por exemplo, a aquisição de renda, a prestação de serviço, que não supõe nem se conecta com nenhuma atividade do Estado especificamente dirigida ao contribuinte. Ou seja,
Para exigir o imposto de certo indivíduo, não é preciso que o Estado lhe preste algo determinado. Os impostos incidem, por exemplo, sobre a propriedade de imóvel, é o IPTU, a disponibilidade de renda, o Imposto sobre a Renda, a propriedade de um veículo automotor, o IPVA, entre outros. A doutrina aponta 3 elementos para identificar a figura do imposto: o seu caráter obrigatório, a ausência de qualquer relação de correspondência entre a exação tributária e qualquer sorte de compensação do Estado ao contribuinte. E também que o imposto exigido não é acompanhado de qualquer promessa de reembolso, o que lhe confere a qualidade de definitivo. A razão de existir dos impostos é o financiamento das atividades gerais do Estado. Por meio deles, o Estado mantém sua organização e executa suas finalidades. Vamos falar também das taxas. As taxas decorrem de atividades estatais, tais como serviços públicos ou do exercício do poder de polícia. Por exemplo, a cobrança das custas judiciais, o pagamento da taxa de licenciamento de veículos. As taxas têm hipótese de incidência ou fato gerador vinculado a uma atividade específica do Estado, diferente da dos impostos. São exigidos em razão de exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis. O fato gerador deste tributo é configurado por uma atuação estatal, ou seja, o Estado realiza determinada atividade e, em razão disso, cobra uma taxa do sujeito passivo que aferiu algum benefício. A diferença básica entre taxa e imposto reside no fato de que, no imposto, não há prestação ao contribuinte, prestação direta, enquanto que na taxa há uma contraprestação do sujeito passivo ao Estado. As contribuições de melhoria se originam da realização de obra pública que implique valorização de imóvel do contribuinte. Por exemplo, as benfeitorias no entorno de um imóvel residencial. Já os empréstimos compulsórios têm por finalidade buscar receitas para o Estado a fim de promover o financiamento de despesas extraordinárias ou urgentes, quando o interesse nacional esteja presente. A instituição dos empréstimos compulsórios está prevista no artigo 148 da Constituição Federal e tem por objeto atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra extrema ou de sua iminência, ou ainda no caso de investimento de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Somente a União, por meio de edição de lei complementar, pode instituir os empréstimos compulsórios. O empréstimo compulsório, atinente a investimentos de caráter urgente e de relevante interesse nacional, deve respeitar o princípio da anterioridade, isto é, só pode ser cobrado no ano seguinte ao da sua instituição, o que evidentemente coloca em dúvida o seu caráter de urgência. À medida que cessarem as causas que deram origem aos empréstimos compulsórios, a União deve revogar as leis instituidoras deste tributo, pois trata-se de um ingresso de recursos temporários e, posteriormente, o Estado terá que restituir aos contribuintes. A aplicação dos recursos advindo do empréstimo compulsório é vinculada às despesas que fundamentaram sua instituição. As contribuições especiais ou parafiscais são tributos instituídos para promover o financiamento de atividades públicas. São, portanto, tributos finalísticos, ou seja, a sua essência pode ser encontrada no destino dado pela lei ao que foi arrecadado. As contribuições especiais podem ser divididas em sociais, de intervenção no domínio econômico e do interesse de categorias profissionais ou econômicas. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, as contribuições de intervenção no domínio econômico e as contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas como instrumento de sua atuação nestas respectivas áreas. Os estados,
O Distrito Federal e os municípios instituirão contribuição cobrada de seus servidores para o custeio em benefícios destes. Soma-se ainda ao rol das contribuições especiais a contribuição para o custeio de iluminação pública. As contribuições para a Seguridade Social são instrumentos pelo qual a sociedade financia a Seguridade Social. Ela está estabelecida na Constituição Federal e tem como função subsidiar o orçamento da Seguridade Social. O ente competente para a instituição dessas contribuições é a União, porém compete ao INSS a arrecadação e a fiscalização. Nestes casos, ocorre uma situação de delegação para fiscalizar e arrecadar. Por esta razão, é chamado de tributo parafiscal. A contribuição de intervenção no domínio econômico é comumente chamado de CID. É destinado ao poder público com a finalidade regulatória, sendo caracterizado como instrumento de intervenção no domínio econômico, tendo como função extrafiscal. Isto é, a de corrigir distorções em setores da atividade econômica. As contribuições profissionais ou corporativas são destinadas a organizar e a manter as entidades associativas. A função desta contribuição de interesse das categorias profissionais é constituir receita para financiar entidades representativas, como a OAB, o SESI, o SENAI. As contribuições especiais são de competência da União, que devem utilizá-las como instrumento de atuação nas respectivas áreas. Elas estão vinculadas às suas finalidades e devem observar alguns princípios. As contribuições especiais devem ser instituídas mediante lei ordinária, ressalvada as contribuições residuais que exigem lei complementar. A lei que instituir qualquer contribuição especial deve definir o fato gerador, a sua base de cálculo e o seu contribuinte. Espero que você já tenha notado que o conteúdo do direito tributário é bem fácil. Até agora, já conhecemos o Sistema Tributário Nacional, você já sabe o conceito de tributo, já tem certa intimidade com as espécies tributárias. Vamos então mudar de assunto e conversar sobre a obrigação tributária. O que é a obrigação tributária? Em primeiro lugar, é importante lembrar que quando temos alguma obrigação, quer dizer que temos um dever. Então, inicialmente, podemos dizer que por conta de um dever, ou por conta de uma conduta típica, ou ainda por praticar um fato gerador previsto em lei, devo pagar alguma coisa ao fisco. A obrigação tributária é o vínculo jurídico pelo qual o Estado, com base exclusivamente na legislação tributária, pode exigir do particular uma prestação tributária positiva ou negativa. Ocorrido o fato, que em direito tributário denomina-se fato gerador ou fato imponível, nascem as relações tributárias que compreendem o dever de alguém que será o sujeito passivo da obrigação tributária e o direito do Estado, sujeito ativo da obrigação tributária. O dever e o direito são efeitos da incidência da norma tributária. A obrigação tributária principal é o pagamento do tributo ou da penalidade. Já a obrigação acessória é aquela sem conteúdo pecuniário, que se traduz em uma prestação positiva ou negativa no interesse da fiscalização ou arrecadação de tributos, como as obrigações de emitir documentos fiscais, de escriturar livros e de entregar declarações. O fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. A natureza do direito tributário é obrigacional, ou seja, gira em torno de relações obrigacionais, que apresentam como objetivo final a aquisição de receitas para o erário. A relação jurídica obrigacional tributária é objeto essencial do direito tributário, pois, sendo esta de natureza obrigacional, constitui sempre uma obrigação do sujeito passivo para com o sujeito ativo tributante.
Esta relação que se estabelece entre o Estado e as pessoas segue, em princípio, as mesmas regras que regulam as relações obrigacionais entre as pessoas com sujeito ativo e passivo, causa, objeto, envolvendo tudo isso o próprio vínculo jurídico. O fato gerador do IPTU, por exemplo, é a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis. A do IPVA é a propriedade do veículo automotor. Do ICMS, a saída de mercadoria de estabelecimento de contribuintes, do fornecimento de alimentação, bebidas, outras situações previstas em lei ordinária estadual. Na obrigação tributária, tem-se dois sujeitos. Dois atores sempre em cena, o sujeito ativo e o sujeito passivo. O sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público, titular da competência para exigir o cumprimento da obrigação. O sujeito passivo da obrigação é a pessoa do contribuinte ou responsável obrigado ao pagamento do tributo ou penalidade pecuniária. E o sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações. Na determinação do valor da obrigação pecuniária tributável, é de fundamental importância distinguir a base de cálculo e a alíquota. A base de cálculo é a grandeza econômica sobre a qual se aplica a alíquota para calcular a quantia a pagar. Por exemplo, a base de cálculo do IPVA é o valor venal do veículo automotor. Do IPTU é o valor venal do imóvel, isto é, o preço de venda incluindo o terreno e construção. Do ITBI é o valor venal do bem e não o preço convencionado pelas partes. Do ISS das empresas é o valor do serviço prestado. Do imposto de renda é o montante real arbitrado ou presumido da renda ou dos proventos tributáveis. A alíquota é o percentual ou valor fixo que será aplicado sobre a base de cálculo para o cômputo do valor de um tributo. A alíquota será um percentual quando a base de cálculo for um valor econômico e será um valor quando a base de cálculo for uma unidade não monetária. As alíquotas, em regras, são fixadas por lei ordinária, federal, estadual e municipal. Não podemos esquecer que conhecer os elementos da obrigação tributária é fundamental para que possamos exercer nosso papel de cidadão e verificar se estão sendo observadas toda a legislação tributária. São elementos da obrigação tributária. O sujeito ativo é a pessoa jurídica de direito público competente para exigir os tributos. Já o sujeito passivo é a pessoa física ou jurídica obrigada por lei ao cumprimento da prestação tributária, denominando assim como contribuinte ou responsável. Objeto é o cumprimento de uma prestação positiva ou negativa determinada por lei. Causa é a lei, em razão do princípio da legalidade tributária, pelo que a vontade jurídica dos indivíduos é inapta para criá-lo. E fato gerador é a causa das obrigações tributárias. Por enquanto, vamos encerrar aqui. Aguardo você na próxima aula, quando iremos falar sobre as competências tributárias e as peculiaridades de cada imposto. Obrigado pela persistência, bons estudos e não se esqueçam, a vitória só chega para quem não desiste. Um grande beijo e fiquem com Deus!